Olá, mulheres, tudo bom? Mulheres influenciadoras, e nós devemos, ser influenciadoras mesmo, devemos carregar dentro do nosso coração a palavra do Senhor, por isso que é tão importante nós conhecermos a palavra, nós termos um tempo com Deus diário. Eu sempre falo, antes de você levantar da cama, você já tem uma Bíblia ali do seu lado, você deixa a palavra do Senhor, tocar o seu coração. E o planner tá tão lindo que tem a parte lá de devocional, a parte que traz semanalmente para você, e tem também o estudo para vocês fazerem da Bíblia, para vocês aprenderem da Bíblia o ano inteiro, porque isso que é importante. E hoje, gente, eu trouxe aqui uma convidada linda, maravilhosa, que é a Fernanda. Obrigada. É a Fernanda lá da Eleva. Fernanda eu já conheço há um tempão. É verdade. E a Fernanda está aqui com a gente, é um presente. E que Deus, nos use para entregar muitas bênçãos aí para sua casa. Hoje o nosso tema vai ser sobre o trabalho, da mulher. E a Fernanda, ela tem uma loja, então ela tem funcionários, Fernanda? Então a gente quer saber um pouquinho mais de você, como que você administra tudo isso, para nenhuma peteca cair. Claro, gente, a vida é assim, ó, é uma balança, ela nunca vai estar assim. Às vezes a gente vai precisar fazer assim, e aí a gente vai se adaptando para aquilo que Deus, eu sempre falo, a gente tem que colocar a nossa vida na ordem do Senhor. E aí, Fernanda, fala um pouquinho de você, quem é a Fernanda? Oi, gente, muito prazer, eu sou a Fernanda. Eu tenho 2 filhas lindas, uma de 5 uma de 5 anos e uma de 7 anos. Eu sou casada há 9 anos, vai fazer 9 anos dia 16 já. Nossa, minha amiga, o tempo passa rápido. E eu tenho uma loja que foi um presente que o Senhor nos deu. E eu vivo nessa vida de conciliar trabalho com família. É isso. E Fernanda, mas quando você começou a loja era sua só? Como isso, que era? Isso. Seu marido, você falou assim, você iniciou, você que começou, como que foi? Foi. A primeira pessoa, porque eu creio que a loja é um projeto de Deus. E a primeira pessoa que recebeu esse projeto fui eu. Para começar um desenvolvimento ali. Então, a loja começou na pandemia, que foi um momento muito difícil que a gente passou. Eu estava gestante da 2ª filha, então era aquela loucura, porque até então a gente não sabia como iria ser o dia de amanhã, E de repente Deus coloca um projeto no meu coração. Eu ficava dentro do apartamento, eu morava em apartamento o dia inteiro. O meu marido não foi liberado do trabalho dele, então ele ficava o dia inteiro trabalhando para fora de casa. Mesmo na pandemia? Mesmo na pandemia, ele não foi liberado em nenhum dia sequer. E grávida, com uma criança de 2 anos, trancada num apartamento pequenininho, foi difícil. Acho que Deus, ele usa esses momentos, gente, que parecem ser impossíveis de acontecer algo bom, e foi dali que veio o projeto da Eleva, que é um projeto familiar, mas por um tempo foi eu que fiz desenvolver aquilo, Deus, ele convenceu meu marido disso, então eu nunca precisei empurrar isso nele, não, muito pelo contrário. Foi porque eu comecei a vender na internet, ali dentro de casa, dentro do apartamento. E ele começou a ver, começou a fluir. Ele começou a ver uma fluência naquilo, E ele começou a ajudar de livre e espontânea vontade. Você nunca forçou. Ai, nunca amor, forcei. Olha, eu tô aqui com as crianças, você vai ter que trabalhar. Preciso que você faça isso. Nunca, não. Gente, nunca. Olha, gente, eu sou meia dessa, por isso que às vezes... Ele sempre... Ó, aprendizado aí, ó. Não ele precisou, sempre tem via que a fluir necessidade. E ele ajudava. Ele via que você tava, nossa, olha lá a Fernanda, 2 crianças, grávida, com uma criança, fazendo, e eu vou ajudar. Ele tem isso nele. Ele trabalhava o dia inteiro, mas ainda assim ele chegava em casa à noite e procurava me ajudar do jeito que precisava, porque eu não podia descer do apartamento, então tinha que levar as vendas lá para baixo do prédio. Ele pegava, ele levava, porque eu não podia descer no elevador, que tava cheio de vírus, de Covid. Você era grávida. E naquele momento, eu acho que o que me manteve, como é que fala, assim, num ponto de equilíbrio, foi justamente esse projeto que o Senhor colocou na minha vida.
Porque foi com aquilo, Mi, que eu não entrei numa depressão pós-parto. Porque quanta gente entrou na época de pandemia, né? Tipo, Isso. ai meu Deus, o que eu vou fazer? E aquilo, Exatamente. né? Você tinha as crianças, você tinha todo aquele trabalho, mas você não tinha nem tempo de ficar pensando nisso. Não tinha tempo. Gente, foi assim, algo assim do Senhor mesmo. Foi um alívio em meio àquela loucura. Porque até então, você lembra que a gente não sabia se a gente ia morrer ou não? A gente Que o vírus era terrível. Gente, e convenhamos, nós E mulheres quantas pessoas aqui, morreram, gente, né? você sabe o que é ficar gestante, né? Cuidando de um bebê pequeno dentro de um apartamentinho sem poder sair, sem saber se você vai pegar esse vírus e morrer. Então era uma... Lembra que era uma pressão emocional muito grande? Eu também estava com 2 crianças e você me falando isso, eu me lembro que eu nessa época ainda eu vendia roupa. E foi uma das épocas que eu vendi muita roupa. As Olha pessoas só. compraram muito, tipo, a gente acha, ai, não vai vender mais. Não, mas foi o tempo que eu mais vendi. Eu vendi muita roupa fitness, o povo começou a fazer fitness, sabe, em casa, né? Sabe, treinar em casa, naqueles vídeos. E o povo queria comprar e foi uma época que eu vendi muito. Que não legal, alterou, engraçado. gente. Agora você falando, eu me lembrei disso também. Ah lá. E aí, foi uma forma de Deus falar assim, não, deixa eu, né, preparar a Michelle e a Fernanda pra não ficar mal nesse período, né? Com Porque certeza. hoje, igual a Fernanda falou aqui, né, a Eleva veio de lá, né? Veio Daquele de lá. momento de dificuldade que ela tava passando. E a mentoria aqui também saiu de lá. Mas o meu foi porque eu gosto muito de pegar as coisas, eu peguei muito. E aí Deus começou a trazer pessoas e falou, Mi, você tá trabalhando demais. Você não tá vivendo. E aí o Senhor colocou esse projeto e eu comecei a estudar, né, a ordem, aquilo que ia abençoar as mulheres. E foi lá na pandemia também. Olha, que legal, gente, que gostoso, no né? momento mais difícil. Eu sempre falo para as mulheres que decidem empreender na vida de que a economia aliás, o seu negócio nunca vai depender da economia do ambiente, do país, mundial, se ele é um projeto de Jesus. Por quê? Porque é Ele quem vai direcionar, é Ele quem vai fazer acontecer, E é ele que vai Ele prover. quem vai... Exatamente, É só Ele. entregar. É só entregar. Vou falar pra você, mulher que tá me escutando, que é fácil entregar? Não é. Porque a gente precisa abrir mão daquilo que a gente aprendeu a ser, né? Que no meu caso, eu gostava de ter o controle da situação. De repente, gente, veio a pandemia, né? Quando a gente mais achou que a gente fosse sucumbir foi quando as coisas começaram a acontecer, melhorou. Então você que tá assim, abrindo um negócio, você entrega isso nas mãos do Senhor, porque se o projeto é dele, não depende de você e muito menos da economia em geral. E, Fernanda, e algo, né, que na pandemia a gente viu muitas mortes, assim, de pessoas que se deixaram levar pelas coisas que colocaram na sua mente. E até algo que eu quero compartilhar aqui com vocês, né, Fernanda, é assim, se a gente permaneceu e hoje tá aqui, é que a gente não deixou isso entrar no nosso coração. Assim, se for a vontade de Deus, a gente entende, né, a gente vai morrer mesmo, no tempo dele já estava certo, então a gente não ficou colocando isso no nosso coração, né, no meu caso, isso aí, meu marido falou assim, às vezes ele ficava preocupado e tal, e aí eu falava assim, amor, é tudo no tempo de Deus. Se não for, não é chegada a hora, não precisa se preocupar. Então eu nunca tive essa preocupação e eu vi muitas pessoas ficando doentes, não pela doença, não pelo Covid, mas assim, pelo que colocou na mente. E aí criaram outras doenças. Aconteceu muito. Muita gente começou a entrar em pânico, sabe? Então, por isso, gente, que é tão importante a gente cuidar da mente, por isso que é bom. Bom não, gente, é vida, primordial, né? A gente ter a Bíblia do nosso lado, a palavra do Senhor, e se agarrar e ter fé, porque às vezes a gente tá lendo ali, ai Senhor, né? Até quando eu entrei no presídio, o Senhor falou assim, vai entrar no presídio, ele falou, você vai, porque eu respondi uma oração sua, Michelle, você lembra? Eu falei, é verdade, Senhor, sei. E aí eu fui, e aí eu falo assim, do meu coração, assim, foi lindo o projeto, mas assim, se Deus não tivesse falado, vai filha, faz, eu estou com você, aí vem um monte de coisa, vem o medo, mesmo eu sendo uma pessoa super corajosa, gente, também teve muita gente que falou, mas você não teve medo? É que assim,
era algo que Deus tinha colocado no meu coração e eu tinha certeza que Ele ia fazer. Então, todas as coisas que eu me levanto a fazer, eu não tenho medo, porque eu sei que é Ele que está. Igual a Fernanda, é isso que a Fernanda quis dizer pra vocês. Se Ele falou, e algo assim, às vezes a gente coloca um desejo no nosso coração e a gente, né, eu quero esse desejo. Até eu tava falando aqui pra Fernanda, aqui na minha cozinha, eu falei assim, Fernanda, eu queria, né, voltar, abrir loja, fazer isso, né, eu tava trabalhando, e teve a época que eu falei assim, agora vai. E foi bem a época que o Senhor assim, você volta pra casa. Eu falei, quê? Ele falou, você vai voltar pra casa, porque senão você vai destruir seu casamento, vai destruir seus filhos, e eu tenho a noção disso, porque o Senhor hoje, Ele me deu uma casa enorme pra eu cuidar, e eu sou muito grata, mas foi um tratamento, não que eu parei de trabalhar, porque às vezes eu falo assim, meu Deus, eu não paro de trabalhar um segundo aqui. Mas assim, eu comecei a me relacionar melhor com as pessoas, mas eu não tinha isso. Então eu aprendi através dos meus filhos, através do meu marido, a honrar eles. Porque quando eu tava trabalhando, gente, eu não tinha essa honra muito. Eu, assim, às vezes eu queria uma coisa, eu quero uma viagem. E o meu marido falou, Mia, essa data não pode. Eu, não, já comprei, não importa, porque eu tinha o dinheiro. Agora hoje tudo eu tenho que perguntar pra ele, o Senhor precisou desse tratamento, porque senão na minha cabeça ia subir que eu sou boa, que eu sou maravilhosa. E eu tava conversando aqui com a Fernanda sobre isso e ela falou assim que ela nunca, não teve isso no coração dela. E eu fui lá na loja dela, eu falo com propriedade sobre isso, porque eu fui na loja dela e ela tava assim, Mi, ela falou algo pra mim, ela falou, Mi, ai, vamos orar aqui pro meu marido, eu queria que ele viesse comigo trabalhar. Na hora, eu até pensei assim, meu Deus, vai trabalhar com o marido, né, meu Deus, mas, né, porque eu sou muito assim. E aí, não, ela tinha esse coração, e ela orou, e ela confiou, e ela teve fé, e hoje o marido dela tá aí. Eu falei assim, Fernanda, mas não é um peso trabalhar com marido? Fala aqui pras mulheres. Então, queridas, não é. Pra não mim, pra ela não é. É um alívio. Muito pelo contrário, é um alívio. Ele salva ela, gente, ele que pega no pesado, a Fernanda... Tem partes que assim, eu não gosto de fazer. Igual negociação, essas coisas, eu vejo que é uma área que ele domina, então... E ele pede desconto, ele vai, ele consegue, ninguém... Ele pensa gente, em tudo. Tomou a frente, assim, total daquilo lá, minha. Porque assim, quando... E ele é homem, tem que tomar mesmo. Ele é homem, né? Como ele... Ai, como é que eu vou explicar? Como o Senhor colocou esse projeto no meu coração a princípio, eu sempre entendi que esse projeto não era meu. Ele foi mostrado pra mim, mas o projeto não era pra mim. Talvez eu precisaria ter ajudado a construir um pouquinho da base, mas aquilo é pra minha família. Eu não vejo a hora, e eu não vi a hora na época, de me retirar pra ele tomar a frente de tudo. Gente, isso sempre foi muito claro na minha cabeça. Gente, olha, isso que a Fernanda falou, porque a gente tá num mundo onde a mulher é muito controladora. A Fernanda, ela lida com muita mulher, não sei se ela vai concordar aqui comigo, mas assim, eu vejo muita mulher que tudo é dela, tudo ela não encaixa o marido. E, gente, isso que a Fernanda fez, ela impulsionou o marido dela. Ela foi à frente e falou assim, não, meu marido é capaz. E eu até também quero trazer algo. Quando eu tive esse olhar pro Gustavo, o Gustavo sempre falou, Mi, volta pra casa. Eu não voltava, gente, não voltava. Faz pouco tempo que eu voltei, faz 2 anos. Mas o Gustavo, ele sempre foi esse homem. Mi, você precisa voltar pra casa. Eu quero que você cuide dos filhos. Porque, na verdade, não era ele. Era Deus querendo falar assim, Mi, eu preciso tratar você nos relacionamentos. Não que eu não possa trabalhar, né? Porque, queira ou não, isso daqui é um trabalho. Sim. Né? Eu sou vice-síndica aqui, gente, eu não vou, né? Porque daí, às vezes, a Michelle voltou pra cá. Não, gente, eu trabalho. Só que, assim, ele precisou tirar o dinheiro de mim, Fernanda. Ele precisou, porque ele falou assim, se eu ficar deixando a Michelle com o dinheiro, ela não tá entendendo. Então, ele precisou prover o meu marido. E hoje, o meu marido é o provedor de todo o meu lar. E eu recebi uma promessa lá atrás, que eu falei assim, essa pastora falou assim, Michelle, vai chegar um tempo que olha aqui, ela nem sabia, eu nem tinha filhos. Você vai precisar voltar pra casa pra cuidar dos seus filhos. E o seu marido vai prosperar. E eu tinha loja na época. Eu falei assim, o que essa mulher tá falando? E eu assim, amém. Você já falou amém, irmã? É amém mesmo. Eu falei amém dentro de mim. Falou assim, não, mas eu falei amém. Porque, né, tinha uma autoridade lá, falando amém. Mas eu pensava assim, meu Deus, capaz, né? A mulherada gosta de trabalhar. Essa loucura. E quantas mulheres estão perdendo a família, Fernanda? Sim, perdendo os filhos. Eu vejo. Então, eu queria que você trouxesse isso pra mulher.
Porque, igual, você começou um negócio, a Eleva tá linda, cresceu, mas ela cresceu também a partir daquilo que seu marido parou e te ajudou. Não foi? Nossa, gente. Foi o boom, foi quando o seu marido falou, vamos... Né? Quando a família entrou no negócio, que foi o meu marido, né? Nossa, gente, porque como ele não podia. Quando a gente começou a loja, dos dois primeiros anos, ele não podia sair do trabalho dele, porque a gente precisava manter a casa, né? E assim, a gente não tinha como tirar um salário da loja, porque para crescer você precisa sempre reinvestir. Então, se eu retirasse, talvez eu não teria crescido tanto naquela época. Então, meu marido, ele era a base financeira da casa. E ele tipo assim, você assumiu, ele também, ele te dava algum dinheiro, assim, pra você bancar a loja também? Ou não, a loja... Assim, coitado, dava o dinheiro do coitado, ia tudo. Ai, que dó, gente, eu fico com dó. Mas assim... começo é muito difícil, né? Porque às vezes, né, eu sei porque às vezes, né, você não tem o dinheiro pra pagar quando entrou, assim, é início, né, Fernanda? É início, é difícil. Então, além dele sustentar a casa, muitas das vezes ele sustentava a loja também, porque não era todo mês que fechava no positivo, né, minha amiga? Começo é difícil. Daí ele continuou no trabalho dele, dali uns 2 anos, olha que engraçado, meu, a gente sabe que ele nunca teria coragem de pedir as contas do trabalho dele, minha amiga. Então... E a gente começou a orar, né? Porque a gente via que a loja ia começar a dar os primeiros passos sozinha, né? Assim, a gente chegou num ponto onde a gente já teria como tirar um salário, sustentar uma família, né? E assim, a gente é ser humano. Então, assim, nunca eu teria falado assim pra ele, sai e vem. Porque assim, amiga, eu tenho um pouco, eu sou medrosa. Ele... É mais segurança. Você fala assim, eu não vou, vai que sai, mas vou ficar sem comer. Como é que vai ser? Como que vai pegar aqui? Eu sei, gente, que ele trabalhava num banco, a operação do banco foi fechada, ou seja, todo mundo que trabalhava naquela operação dele foi mandado embora. Ai, veio chegar um dinheirinho! Glória a Deus! Aí sim, ele recebeu um acerto do banco. Porque senão eles não fazem, né, amiga? Não faz. Isso é só o milagre do Senhor. Por isso que a gente tem que orar. Olha, gente, que é só o impossível acontece pra quem ora. Pra quem ora. E eu falo isso porque eu fui lá na loja da Fernanda, eu lembro que eu tava passando, né? Falei, Fernanda, que você tá aqui? Ai, você é longe, né? E a Fernanda, e a gente orou lá. E eu lembro que a Fernanda, ela me deu... você me deu um potinho de... Tem aqui, um potinho de coração, de presente. Amiga. E a Fernanda é tão especial que ela me deu um presente. Eu falei assim, ai meu Deus, né? A gente tá orando, a Fernanda já me deu um presente aqui. Imagina, minha amiga. Eu nunca perco a oportunidade de ter uma oração. Gente, passou alguém ali que a gente sente a presença do Espírito Santo, eu já falo, vamos entrar pra dentro que eu quero oração. Sempre. E aquele dia a gente orou, né, amiga? E olha, gente, então, daí o meu marido, ele foi mandado embora. Pela primeira vez na vida, ele foi mandado embora de um trabalho. Porque eu tava orando, né? Porque a gente tava em oração pra Deus mandar, assim, alguma coisa divina, assim, porque Deus também conhecia o nosso coração. Sabia que a dificuldade de mandar, dele pedir as contas ia ser grande. Então, pronto, não teve erro. Quando o projeto é do Senhor, não teve erro. Aí foi quando ele começou a trabalhar comigo. Aí todo mundo falava, nossa, agora esse casamento vai acabar. Porque as pessoas do mundo, as pessoas de fora, elas não conseguem enxergar que quando Deus une um propósito, gente, aquilo só frutifica. Ô, Fernanda, você falou assim, as pessoas do mundo, mas às vezes a gente da igreja mesmo. Eu falei isso, Fernanda, porque isso aí vem na cabeça. Então, às vezes, né, igual quando eu uma construção, igual né, quando, gente? É igual, você foi trabalhar com o marido. Quando eu voltei pra casa, teve mulher que falou assim, ai, Michele, você vai depender do seu marido. Nossa, você vai virar escrava do lar. Olha! Você, tipo assim, as pessoas, e era da igreja, tá? Falou assim, ai, se seu marido te trair, sabe, uma gente. E aí você porque aqui cada uma de nós vai passar algo pra poder contar isso pra outras mulheres. A gente, porque assim, verdade. pode acontecer, Fernanda, com alguma outra mulher? Pode.
Mas a gente não pode colocar essa fé. Não, a gente vai dar certo. Não, eu vou voltar pro lar, eu vou ser honrada pelo meu marido, eu vou orar pelo meu marido. A Fernanda vai trabalhar, o marido dela vai trabalhar com ela e vai ser bênção. A gente não pode pegar essas palavras. Eu rejeitei, falei, em nome de Jesus. Eu chegava aqui e falava assim, tá amarrado. Não, eu não vou ser traída, eu vou ser honrada, eu vou ser a mulher que me posiciona em casa. E claro, igual eu tava falando pra Fernanda, é um processo, eu ainda tô processo. E até que ele venha, Gente, é um processo. Eu vou falar pra vocês que não foi fácil, que foi fácil, não foi, gente. A gente, quando ele entrou para trabalhar comigo, a loja fez um boom em crescimento financeiro e também a gente acabou conquistando outros espaços também. Mas se eu falar para você, mulher, que foi fácil, não foi. É porque quando a gente está no centro da vontade de Deus, as coisas, não é que as coisas são fáceis, mas as coisas, a gente tem a paz no nosso coração de que a gente tinha que estar naquele lugar. Então a gente passou por adaptações, né? Às vezes, assim, às vezes não, a gente sentou, conversou, depois de ver que talvez ideias não batiam, a gente sentou, não fez daquilo um furacão, não. A gente sentou, conversou. O que você é bom? Eu falei pro meu marido. Ele falou assim, olha, eu sou bom na parte de vendas, cobrança e tal coisa. Ótimo, então você foca 100% nisso aí. Ele falou pra mim, o que você é boa? Eu falei, olha, eu sou boa em redes sociais, tráfego pago e marketing, que é o que a gente trabalhou, né, amiga? E ele falou, então foca nisso aí. Então a gente... Aí vocês dividiram, Fer. A gente dividiu, primeiro pra não ficar pesado pra ninguém, né? E segundo, pra gente poder, assim, ter 100% de equilíbrio daquilo que a gente estava fazendo. Porque se você bate de frente muito tempo com ideias contrárias, aquilo causa uma briga. Porque assim, queira ou não, né? A gente tá caminhando no mesmo lugar, mas mesmo... Porque eu quero uma coisa. É igual eu lembro que quando eu tava escolhendo a cor dos móveis, eu queria uma cor. O Gustavo queria outra cor. E eu queria um verde. Ele falou, Michele, não vai colocar verde. E ele falou... Aí eu cheguei e falei assim, não, eu falei, não, eu vou pôr verde. E aí ele falou assim, agora eu vou entrar aqui na cozinha, vai achar que a cozinha é de palmeirense, né? Tá bom? Eu falei assim, amor, não tem nada a ver. Ele falou assim, tem a ver, porque é o pensamento dele. E aí, lá na hora, o Espírito Santo falou assim, Mi, coloca uma cor que vocês dois, sabe, entrem em acordo, porque que triste, né? Ai, é uma cor que você quis, ai, é aquele verdão, né? Aquele verdão ali. É você quis, eu vou chegar e você quis. Mas assim, toda vez que ele vai entrar na cozinha, ele vai lembrar que eu desonrei ele, né? Tem razão. Então aí a gente colocou uma cor, um cinza, que os dois gostaram e ok, sabe? E a gente tem que entrar nesse acordo, e às vezes é muito difícil, tem muita gente... Por isso que casamentos acabam, né? A pessoa, eu falo assim, você olha lá, no meu caso não era nem isso, né? Eu vi um vídeo que tem um número 6 e você tá olhando daí, você tá vendo um 9 e eu tô olhando um 6. Mas se você entra aqui do meu lado, eu vejo, você vê 6 também. Só que igual no meu caso, eu tava vendo só o que eu quero. E o meu marido tá vendo só o que ele queria. Falei assim, amor, então tá. Então vamos entrar em um acordo, que é isso que você falou, né? Pra não pesar pra ninguém. Porque a desonra é triste, ele é meu marido, eu também tenho que acatar. E tem muitas mulheres hoje, nós como mulheres, a gente tem que tomar muito cuidado nisso. E não desonrar o marido, porque ele é o cabeça. Ele é o cabeça. Deus é o cabeça do homem. A gente aqui é o pescocinho, a gente faz assim, a gente é o pescocinho. A gente é auxiliadora, a gente que guia. O Senhor, ele fala muito através do marido. E tem muita mulher perdendo porque não escuta o marido, né, Fernanda? É verdade. No caso do meu marido, gente, ele é uma pessoa que foi criada no sim, no não, sem explicação. E eu já fui uma pessoa criada muito na argumentação, né? Então, assim, sempre foi que a gente... Sua mãe te ensinou isso. A minha mãe, ela sempre me corrigiu, mas ela sempre me permitiu argumentar na correção. Meu marido, não. A minha sogra corrigia ele, mas era sempre sim, não, e acabou. Não tem explicação. Então, quando a gente se uniu, né? Quando Deus colocou essas duas pessoas diferentes nessa mesma casa... Ele sim e a Fernanda, mas amor... Exatamente. Mas peraí. Exatamente. E ele teve que aprender, né, Fernanda? Amiga, eu é que tive que aprender também. Também. Porque o homem é o cabeça. Ele é o cabeça.
Então, assim, ele, igual quando Deus colocou a gente para trabalhar juntos 24 horas, o tempo todo, são ideias diferentes a todo momento. A gente só precisa aprender a lidar com aquilo. Igual, eu via que ele estava tomando, como eu já tinha mais tempo de loja, então a gente acaba sabendo de mais algumas coisas do que ele, né? Que estava chegando agora naquilo. Então, assim, esse contorno com amor fez toda a diferença para que não existisse, assim, existiu, amiga, mas assim, para que não fosse frequente aqueles momentos, assim, de explosão. Você trazia um carinho, um jeito de falar, você conseguia, né, Fernanda? Porque a gente, mulher, eu tenho que vigiar, é algo que eu tenho com meu marido, aqui a gente tem uma reunião semanal, que a gente fala o que eu preciso melhorar, o que legal, tá certo. Da família. Sim. E até, gente, coloque isso em prática na sua casa, sabe? Tenha abençoado, porque tem coisas que às vezes a gente viu do marido que a gente não gostou. E é algo, amor, isso eu não gostei, mas isso eu amei, sabe? Pra gente cada vez melhorar mais. A correção, ela é feita por pessoas que nos amam, né? E é algo assim, não é uma correção que só beneficie você, é uma correção que beneficia a família, né? Beneficia nossos filhos. É verdade. Então, e Fernanda, e no caso assim, você falou um pouco, né, da relação do marido, você dentro da loja, né, o projeto do Senhor foi do Senhor, né, e vocês hoje conseguem conversar, assim, e vocês se alinham, assim, vocês têm uma reunião semanal, como que é? A gente se alinha, né, tanto... Porque ele trabalhava fora, então ele deveria ter a reunião, né, geralmente isso é de empresa, né, Fernanda? Tem que ter um alinhamento. Não, e foi ele que impôs as reuniões dentro da empresa, quando ele saiu da empresa, porque até aquilo com os era muito funcionários. comum pra ele, com os funcionários. Isso. Depois que ele entrou, ele implementou a reunião semanal, gente. Então não passa semana sem reunião com os funcionários, né? E assim, sempre com amor, com carinho, eu sempre falo isso. Com sabedoria no falar, gente do céu, isso é difícil. Não, pra mim que eu sou pai, olha, a Fernanda ainda é mais delicada. Ela fala assim, ai, amada, tem como que você lavar aquele banheiro melhor ali, com mais amor? Faça para Deus, né? Pra mim não. Meu, você a pessoa não tá vendo? E o meu marido, porque eu penso, gente, eu já falei. Mas você não viu isso aqui? Né? E, gente, assim não melhora nada, né? Não. Essa conversa que machuca, né? Gente? Machuca. E é igual eu tava falando pra vocês, quando a gente entrava como é que fala? Numa diferença de opinião nas decisões, tanto de casa quanto da empresa, ele era aquele do sim, sim, não, não. Não. Acabou. E eu sou aquela da argumentação. Então eu tentava contornar com amor. Olha, mas você olhou por esse lado, né? Você viu tal coisa. Aí ele começava a entender. As perguntinhas, né? Você fazia as perguntinhas. Isso, e com amor. Nada de agredindo ele, né, Fernanda? Criticando o que ele tá pensando. Não. Porque senão a gente não muda nada. Não muda. É muito pior. Porque daí você vive dentro de uma casa de confusão. E aí você passa o dia inteiro na loja com seu marido, e à noite você tem que dormir com ele na cama. Pois é, né, minha amiga? Aí fica difícil. Pra evitar isso, então eu sempre falei com muito amor. Mas quer dizer que eu sempre fiz assim? Não, eu fui aprendendo ao longo dos anos a como lidar com ele, né, gente? Deus acho que tem misericórdia de mim. E falou, eu acho que eu vou ensinar essa menina a falar direito com esse homem pra não acontecer esse tipo de coisa. Ai, que lindo, Fê, que lindo, que bom, que glória a Deus. Ô, Fernanda, e a relação da sua... Porque a Fernanda tem 2 filhas, né? E para as mulheres que trabalham fora, porque eu já trabalhei, gente, eu sei. E eu olho para você ver, eu não conseguia ter esse controle e sabedoria, porque o trabalho, ele me dominava de tal forma, sabe? Ele me dominava. Eu ficava aqui na rede social, tem que vender, e eu travava, Manuela, não quero, Manuela, tem que entregar sacola. Ele colocava as crianças no carro e ficava o dia inteiro entregando sacola. Eu lembro que eu fazia muitas entregas, eu lembro que toda semana, e Deus, ele teve que me parar de uma forma assim, porque eu comecei a orar, tá? Eu falei assim, Senhor, me mostra o que eu preciso fazer, mas eu não queria largar. Mas eu falei assim, Senhor, mas se for pra eu largar, você me mostra. E quando ele começou a tirar, porque assim, era o dia que a minha tia vinha, eu pagava 2 dias pra ela, pra eu fazer as entregas. Os 2 dias ela faltava.
E as clientes começaram a me... Nossa, Michelle, você não vem aqui. E você sabe como é cliente, você promete. Sim. E daí eu lembro que eu recebi uma mensagem que eu fiquei bravíssima. Nesse dia eu falei assim, não dá mais. A mulher falou assim, você é irresponsável. Na hora que ela falou, você não tem responsabilidade. E eu sempre fui muito certa nas coisas. E eu mandei assim pra ela, ó, fulana, o negócio é o seguinte, eu tava com as crianças, e era verdade, a menina não conseguiu vir, eu tava com meu filho doente, e eu não consegui sair, não era assim, eu precisei ir no médico, mas eu precisava daquela roupa pra agora, não sei o que, eu tinha um negócio, e hoje eu perdoei ela, tá, porque ela não fez por mal, porque é a mesma coisa, Fernanda, você tá ali, você precisa, tudo bem, mesmo que eu fale, você pode ter uma compaixão de mim, mas no fundo, tá assim, cara, mas eu precisava. Tipo Difícil, assim, né? às vezes, assim, você tem entrega. E a gente tem que ser... Isso é muito importante, acho que em qualquer empresa. Você falou que vai entregar, você precisa entregar. Né? E aí, naquele dia, de verdade, Deus falou assim, Mi, você não tá conseguindo entregar com excelência. E aí, ele me tratou assim, eu falei assim, não tô conseguindo, eu vou precisar pausar. E aí, eu parei mesmo quando eu entrei no presídio, amiga. E aí tinha as mulheres lá do presídio e eu fiz uma pergunta porque eu achava que o problema delas era com o pai, as presas lá dentro. E a maioria das presas não era problema com o pai, não. Era problema com a mãe. Nossa. A mãe que não ouvia, a mãe que criticava, a mãe que às vezes afirma, mãe, você pode fazer um bolo? Não, você não tá vendo que eu não tenho tempo, não sei o quê. E então, aí eu me voltei, né, pra Deus, pra ouvir a voz de Deus. Você acha que foi fácil? Pra mim, não. Pra mim foi muito difícil, gente, porque eu queria tudo do meu... E eu agora obedecer... Não obedecer, mas assim... obedecer a voz do Senhor, né? Mas assim... entender que meu marido precisava ser o provedor e eu ter que entrar naquilo que ele podia me dar, amiga, foi muito difícil. E eu era tão difícil que eu fiquei... esses 2 anos que eu passei, amiga, eu usava o meu dinheiro. Porque não é meu, eu não vou pedir, porque era meu, entendeu? Eu falei assim, nesses 2 anos, daqui a pouco eu vou voltar. E aí todo ano eu oro, e o Senhor falou assim, não vai voltar não, ainda você não tá preparada, porque eu preciso melhorar nos relacionamentos. A Fernanda, se Deus entregou isso, sabe por que ele entregou? Porque ela tá preparada, ela sabe se relacionar, ela sabe se relacionar com o marido, e é algo que ela falou assim, ela entregou, ela falou assim, não, Mi, não, se eu preciso, vamos pôr, né, Fernanda, você tem uma apresentação do Dia das Mães, você deixa tudo lá e vai. Então, você vai tirar férias com a família, você vai, você não vive, e isso é muito importante, então eu quero que você fale assim, como que você faz, assim, na relação com as filhas? O tempo de qualidade é tempo de qualidade? Ou você tá lá com as crianças, tá no celular? Como que é? Não, é tempo de qualidade. Porque foi assim, teve uma época no começo, quando só eu estava trabalhando na empresa, a gente vai sendo levada pelo momento. Então a necessidade era trabalhar 24 horas. Até que o meu marido um dia chegou em mim e falou assim, meu bem, não tá dando. Você precisa chegar em casa e desligar seu celular. Porque a gente, na necessidade da venda, no começo, amiga, a gente vai atendendo até de madrugada, cliente que vai chamando. Eu não tinha essa maturidade, por isso que Deus me tirou. Aí, minha amiga, Hoje meu marido sei. falou, olha, eu preciso de você, eu preciso mais de você em casa. Quando ele falou, eu preciso mais de você em casa, me dá até um negócio, gente. Esse mais, amiga, eu quero. Esse mais foi mais assim. Mais! Nossa, esse mais entrou como uma faca no meu peito. Eu assim, tô faltando. E eu falei assim, aí eu me enxerguei a situação de fora. Eu falei assim, se o meu marido, que é adulto, tá precisando da minha presença mais em casa, você imagina minhas crianças que não têm maturidade pra falar. Você imagina um trem desse, minha amiga? Aí doeu seu coração. Nossa, me dói até hoje. Olha aqui, gente, eu tô arrepiada mesmo, porque esse dia foi muito difícil. E aquele dia eu enxerguei, acho que com os olhos do Espírito Santo mesmo. Porque não foi seu marido, foi Deus falando com você, porque né? Por isso que eu falo, gente, Deus é o cabeça do homem. Quando seu marido vai te corrigir, não leva com, não, leva, peraí, é a voz do Senhor, vai orar. Pensa, não responde na hora. Isso. Pensa, porque naquele momento, deixa Deus trabalhar. A minha vontade era falar assim, mas você tá vendo? Você não tá vendo que eu faço isso? Não é? Eu sou esforçada. Isso. A minha vontade era de falar isso. Gustavo. Mas naquele momento, eu consegui enxergar, gente. O Espírito Santo, eu não vou falar que eu consegui enxergar, porque eu não ia conseguir enxergar se não fosse o Espírito Santo mostrar aquela situação e falar, minha senão amiga. você só ia pensar em você, né? Ele falou, olha, é isso aí. Ou você muda, ou eu tiro tudo. Eu enxerguei isso.
Aí eu falei, Meu não, Deus. vou mudar. E esse tudo, né, Fernanda, que você fala assim, é o tudo mesmo, porque assim, a nossa família é o tudo, gente. É o principal da nossa, né? A gente não pode entregar tudo pro mundo, né? Focar somente no dinheiro e perder nosso marido, perder nossos filhos. Exatamente. E foi a partir desse dia, Mi, que eu falei assim, bom, preciso mudar. Mas foi muito legal, porque, gente, eu colhi frutos tão gostosos de ter mudado exatamente isso. Eu implementei uma rotina. Chegava em casa às 7 horas, 6 horas, era 6 horas na época, acho que era umas 6 horas. Acabou, eu não respondia mais cliente, eu era inteira da minha família naquele momento. Eu tinha que, na minha cabeça, e até hoje, na minha cabeça, como as minhas crianças vão para a escola de manhã, hoje eu só busco eu busco às 5 horas da tarde. Mas na minha cabeça, eu tenho que aproveitar esse tempo que elas ficaram longe da gente e colocar qualidade naquilo, sabe? Recuperar o tempo que ela ficou longe. Então, aquele dia a gente conseguiu, no outro dia, né, ter tempo de qualidade. Então, hoje, a minha rotina eu trabalho até às 5, em nome de Jesus, eu vou chegar num dia que eu vou trabalhar só até às 3 da tarde, vou buscar elas Em nome de Jesus, recebe, vai, já recebe essa vitória. Já tá, em nome de Jesus, porque o Senhor, quando a gente tem um desejo que abençoa a nossa família e a nossa geração, porque as filhas da Fernanda é a geração futura, né? Então, elas têm que se sentir amadas, né? Privilegiadas, olhar pro pai, meu pai e minha mãe trabalham juntos, mas eles não me deixaram, né? Eles me amam. Então eu chego, hoje a minha rotina eu busco as crianças às 5 horas da tarde, trago para casa, né? E ali a gente tem tempo juntas, eu e minhas 2 filhas, tempo de qualidade, a gente tem tempo de oração. Eu falei para mim agora, eu tenho um protocolo, gente, a seguir. E quando o meu marido, ele era chefe de cozinha. Então, hoje ele se responsabiliza pela janta, mas toca meu marido, pai. É porque ele gosta de fazer. E eu, né, antigamente me responsabilizava pela louça, mas daí eu comprei a salvadora de casamentos, que é a máquina de lavar louça. Gente, salva mesmo! Isso salva! Porque os 40 minutos que a gente fica lavando louça, a gente demora 5 para colocar na máquina e 40 minutos de tempo de qualidade com as crianças. Então, assim, terminou a jantinha, coloca tudo na máquina, né? Enquanto isso, a gente já vai perguntando. Meu protocolo é perguntar todos os dias para as crianças o momento que fizeram elas mais felizes durante o dia. Aí elas me contam o que mais gostaram. É o jeito que eu achei delas abrirem, né? Como é que foi o dia delas? Porque se você é muito direta e pergunta o que te deixou triste, por que você tá chorando? As crianças não costumam contar, né? Então eu aprendi a controlar essa situação, a contornar essa situação. Pergunto todos os dias isso, o momento mais feliz, o momento que deixou elas mais tristinhas. Isso elas acabam contando e da forma com que elas contam, a gente acaba tendo um momento ali de conversa. Nessa conversa a gente acaba ensinando os princípios. Olha, filha, mas você agiu correto. Ou então, olha, filha, você não agiu de uma maneira correta. Já aproveita, gente, pra corrigir seu filho, ensinar, tratar com amor, olhar. É porque assim, eles estão lá com um monte de amiguinhos. Pensa, não é fácil pra eles também. Não, gente. Você imagina? E é um batendo, outro, um pega na cabeça. Amiga, elas vêm cantando umas músicas que eu nunca nem escutei na minha casa. Porque aprende na escola. Falo, gente, da onde? Aí que a gente vai investigar. Olha, mãe, aprendi essa música hoje. Daí eu cato o YouTube, digito lá do jeito que elas aprendem pra ver que música que é aquilo. Falo, sangue de Jesus é poderoso. Sangue de Jesus! Vem aqui, filha, vamos orar. Não pode. Não pode. Ai, gente, olha, e é assim todos os dias. Ai, que delícia. Vou falar pra vocês que nos primeiros dias foi fácil desligar o telefone, porque o telefone é um vício, né? Faz desligar o telefone e me virar? Não. Até virar um hábito, gente, aquilo foi forçado, né? Porque o meu coração queria estar dentro da minha casa, porque eu tinha consciência do que estava acontecendo, porque o Espírito Santo me deu essa consciência. Agora, o nosso cérebro, gente, ele quer continuar na rotina que a gente tava. Então você tem que
ter a sabedoria de ser firme naquilo que você se comprometeu a fazer. Senão você não vai trazer isso, né, para sua casa, essa ordem, né, que é de Deus, essa ordem. Diz que um hábito se cria em 21 dias, isso, é correto? É correto. Então, queridas, no 22º dia, aquilo já é mais leve, já é automático, não é? E aí, a constância a gente tem que ter todos os dias, né? Até igual, às vezes eu falo para as meninas assim, igual a academia, né? A gente não tem, gente, hoje na nossa idade, eu não tenho vontade de ir, eu não sou apaixonada pela minha academia todo dia. Mas, gente, eu vou todo dia, nem que se for pra descer 10 minutos, por causa da nossa mente. É a constância, sabe? Porque da mesma forma que a gente cuida do lar, você tem que cuidar de nós mesmos. Igual eu falei aqui pra Fê, que quantas de nós, às vezes você tá lá, fica muito estressada. A mulher, ela não aguenta altas pressões. O homem foi feito pra aguentar pressão. Por isso que ele passa um monte de coisa e ele fica assim. Agora nós já tá assim. É da mulher. E aí, ou se você é uma mulher mais centrada, por dentro você tá assim. Entendeu? Você pode estar só a sua cara, mas por dentro você tá querendo. Você não tá aguentando. Então, até isso eu falei pra Fernanda. É uma constância, você entender. Tem uma clareza. O que eu preciso melhorar? Preciso melhorar com meu marido, igual, né? Eu tenho certeza que o marido dela falou assim, preciso melhorar aqui, amor. Né? Às vezes, a mulher, você precisa ir no endócrino, ver se você precisa, às vezes, de alguma... Às vezes é uma vitamina que você tá precisando, sabe? A gente vai envelhecendo e a mulher, o homem, gente, ele continua assim, ou até o homem às vezes está desanimado. E tem mulher que é mais animada. Então até a mulher guiar, tem essa sabedoria, amor, vamos no médico. Eu sei que o marido é difícil às vezes de guiar, de ir no médico, do dentista. Até tem um assunto, Fernanda, que me passaram para trazer aqui, que é sobre a higiene do marido, sabe? E que às vezes a mulher tem vergonha de pedir pra escovar um dentinho, sabe? E, gente, é tão sério isso, esse cuidado. A gente tem que ter um cuidado básico da nossa higiene, de nós mesmos, né? O trabalho, mas a gente olhar pra gente, essa higiene. Eu fiz um cabelo, fiz uma maquiagem leve, sabe? Isso aí abençoa. Coloquei uma roupinha legal, sabe? Senão a gente começa a se largar, tudo rasgado, tá nem aí, tá cansado, o tempo inteiro cansado, só falando coisa má, né? Então, você mulher, você não aguenta alta pressão, então você coloca lá um timer, 20 minutos eu dou uma arrumada na casa, 20 minutos eu penteio meu cabelo, sabe? Antes, primeiro cuido de você, né? Eu falei a ordem contrária, mas primeiro cuide de você, cuide, né, da sua leitura da palavra, o planner ele traz isso, sabe? Mas cuide de você, o planner ele bate todo dia na mesma coisa, e eu coloquei o básico, sabe por quê? Porque muita mulher não tá fazendo o básico, e o básico que vai te abençoar, então é o básico que vai te salvar, não tem como você querer altas coisas se você não faz o básico, sabe? Não tá cuidando da relação com o seu marido, não tá cuidando da relação com seus filhos, algo aqui que a Fernanda falou do tempo de qualidade, eu sempre falo assim, pra gente procurar ter um tempo com cada filho individual, né? Com seu marido, sair. Porque assim, elas são individuais. A Fernanda tem 2 filhos. Eu tenho 2 filhos. Eles não são iguais. Eu não posso ser. Um filho, eu falo assim pra eles. Onde vocês querem ir? Um fala num lugar, um fala. Aí começa a brigar os dois, entendeu? Eu falo, gente, calma, vamos ver o que ela fala. Porque, né? E às vezes a gente, não, a gente tem que entender, as pessoas são diferentes, né? Igual a gente casou com pessoas diferentes, eu casei com uma pessoa hiper diferente de mim. E hoje eu entendo por que eu casei, porque o Senhor ele precisou tratar algumas coisas em mim, porque eu era assim, a Fernanda me conhece, eu sempre fui eu sou Mas, além do seu né, eu sou aquela pessoa, gente, que gosta das coisas muito certinhas, sabe? Eu gosto das coisas muito certas. E o Gustavo fala assim pra mim, você é 8 ou 80. Mas isso me salva de algumas coisas. Mas isso também é da mesma forma que é uma bênção na minha vida, que me salva de alguns ambientes, ele também às vezes me traz problemas com relacionamentos. Entendeu? Porque eu tenho que ter uma empatia, respeitar o limite da Fernanda. E ela respeitar o meu, eu tenho que ter sabido, eu não, tem que ser assim, nananana. E até aqui no planner, eu trago um planner, gente, mas pra te abençoar, viu? Não vai pensar que é pra, não, é pra você cuidar, ter um olhar assim, é pra cuidar da, a alimentação semana, eu coloco lá, gente, olhe pra sua semana e faça alimentação pra abençoar todos os dias, eu tiro, gente, 1 hora, 2 horas no final de semana, pra fazer tudo, sabe,
batata, a carne, coloco tudo pra me ajudar, sabe? Os frangos desfiados. Pra gente não comer tranqueira. Senão, gente, a gente tem que se organizar. A Fernanda falou algo aqui, o marido dela é chefe, olha que privilégio. Então ele chega, ele faz a janta. Tá vendo, minha amiga? Minha mãe orou muito pra esse aparecer na minha vida. Ela poder... E assim, ele é incentivador da Fernanda, é uma bênção. Às vezes você tá aí e fala assim, mas meu marido não é assim. E algo que eu quero te dizer, que a gente não precisa comparar. Você precisa entender, a Fernanda, ele tem essas qualidades. O meu marido tem outras qualidades. Eu não posso invejar isso da Fernanda. Porque, né, a Bíblia, ela fala, né, que a gente não deve cobiçar nada do outro. Né? O que é do outro, o que é nosso é nosso. E às vezes a gente perde, porque eu cobiço algo da Fernanda, e eu perco o que eu tenho em casa. Porque eu não tô conseguindo ver quais as qualidades do meu marido. Ele tem as qualidades para me aperfeiçoar. E nós devemos entender isso. A Fernanda viu as qualidades do marido dela e graças a Deus eles deram certo. Mas e aí dentro da sua casa? Quais são as qualidades do seu marido? Quais são as qualidades dos seus filhos? Né? Quais são as suas qualidades? Também se ame. Quais são as minhas qualidades? Porque uma mulher que vive estressada, né, Fernanda? Ela destrói o seu lar. Então por isso que eu falo assim, esse básico, cuide de você, cuide do seu espiritual, cuide de você, cuide da casa e coloque ordem. A Fernanda tá aqui como um exemplo, que ela colocou ordem na vida dela, de Deus. Então, ela tem um culto na família, no lar dela, ela traz, né, a palavra do Senhor, ela corrige os filhos dela, porque é pra andar no igual. Ela falou assim, meu Deus, o que é essa música? E, gente, e elas estão no mundo, as crianças estão aí no mundo, e o que é? Nós, como pais, nós temos que trazer elas para isso. E, gente, isso vai ser até que eles vão embora da nossa casa. Porque ontem eu tava conversando com uma pastora de adolescentes, ela falou assim, Mi, às vezes chega numa idade, quando chega nos 13 anos, começa a ficar mais difícil. Porque eles, igual a Fernanda tem esse tempinho, né? A gente vai querer conversar, ai, filha, como que foi seu dia? Ai, mãe, que chato, né? É verdade. Eu era assim. Olha lá. E aí a pastora falou algo pra mim que me tocou muito. Ela falou assim, Mi, mas a gente tem que ter empatia e lembrar, você já foi adolescente. Exatamente. Então, aí você tem que falar assim, o que a sua filha gosta? Vai lá, faz aquele bolo, chama ela pra sair. Sabe, você tem que usar a inteligência, não ficar atacando. Sim. Então, olha como... E são fases, né? A gente agora tá com crianças aqui. Mas eu já tô entrando na pré-adolescência da minha filha. Minha filha vai fazer 10 anos. Dos 10 aos 13 é a pré-adolescência. E esse vai ser o último período que eu vou fixar tudo nela, Fernanda. Eu tenho que dar o melhor pra ela. Nossa, é verdade. E eu tenho que entregar, porque senão ela vai chegar nos 13 e ela... Pode acontecer dela falar, mãe, eu tenho uma espada. É normal, gente. Ela vai menstruar. Né? Então a gente tem que ter essa sabedoria que a gente também não tá bem toda hora. Sim. E aí às vezes a gente quer falar assim, não, eu quero a ordem que eu penso. Não, é assim e pronto. Mas igual a Fernanda falou assim, eu já fui essa filha. Ai, minha filha. Ai, mãe. Ai, dá licença. É desse jeito, minha amiga. Gente, se não é a graça do Senhor na minha vida, eu ia estar lascada se eu tivesse que colher tudo que eu plantei com a coitada da minha mãe, que passou um perrengue comigo na adolescência, sabia? Ai, a Bruna veio aqui e ela falou a mesma coisa, ela é fleumática igual você. Ela falou assim, que a mãe dela cobrava muito dela, cobrava muito. E aí ela jogava muitas coisas na cara da mãe dela. E hoje ela teve até ela falou assim, e aí Deus me mostrou, eu perdoei minha mãe, mas Deus falou assim, não, você precisa marcar um encontro com a sua mãe. E você vai falar, lembra, mãe, quando eu falei isso, porque ela falou assim, eu lembrava. Mas a sua mãe precisa escutar. Mãe, e ela falou assim, eu sentia vergonha disso, de você, nananã. E ela contou tudo pra mãe dela e falou assim, eu quero te honrar, porque se você não fosse essa mãe, eu não seria essa filha. Então eu quero te honrar. E aí Deus falou assim, eu cheguei a me arrepiar, que ela falou assim, que Deus, o Espírito Santo falou assim, você vai comprar um buquê pra sua mãe e você vai levar ela num lugar onde ela gosta, onde tem um cardápio que ela gosta. E aí ela falou assim, que ela escolheu a dedo o restaurante, eu não sei se foi o Oliveto ali, e ela colocou só as coisas que ela gostava. E ela falou assim, você vai entregar um buquê de flores pra sua mãe, e ela ama amarelo. Lembra a cor que ela ama. O que a sua mãe ama? E você vai honrar ela levou... E aí Deus falava, o Espírito Santo falou assim, você não vai colocar uma rosa amarela, você vai colocar várias flores diferentes amarelas. Eu quero um buquê de tudo diferente, vai entregar pra sua mãe, porque é assim que é sua mãe. Ela tem altos e baixos.
E você tem que honrar, porque às vezes, né, Fernando, vocês que são fleumáticos, vocês têm uma constância muito forte. E vocês, né, vão julgar, mas aquilo que a mãe de vocês foram pra vocês tem um peso naquilo que vocês são hoje. Nossa, muito, gente, muito. É verdade. Né? Muito. Essa honra. E ela trouxe essa honra. E quantas vezes, né, a gente tem essa dificuldade, né, Fernanda, de honrar, de perdoar, de falar. Daí a gente fala assim, ai, mas a culpa de eu ser assim é da minha mãe, é do meu pai. Eu fiz isso muito tempo. E hoje, gente, graças a Deus, até a Fernanda falou assim, que ela perdoou o pai dela, perdoa, né, as pessoas, né, tudo. E eu também, mas eu sou aquela pessoa que guardo muito no meu coração. Eu sou mais pesada. Eu lembro de todas as coisas. Tipo assim, não sou uma pessoa que eu esqueço. Eu lembro de tudo, pra você ver. Quanto tempo que eu fui lá na loja, eu me lembro de detalhes, de oração, e às vezes você não vai lembrar. A Bruna também não é uma pessoa que lembra. Agora amiga, eu vou lembrar de tudo. E aí, ainda mais as coisas ruins. Então, hoje eu perdoei meu pai de coração e eu tenho que trabalhar isso sempre, lembrar que eu sou pecadora, porque senão eu fico trazendo, nossa, mas olha o que meu pai já fez, olha, isso vai corroendo somente a mim. Exatamente. É a gente que toma o veneno, né? Então hoje eu aprendi isso e é algo que eu faço em todas as relações, porque a gente vai ter pessoas difíceis o tempo inteiro. Eu hoje aqui como vice-síndica, eu falo, meu Deus, às vezes eu tenho vontade de sabe? Mas igual a Fernanda falou assim, tem que ter esse carinho, né, no jeito de falar, né, Fernanda? Fernanda, e para nós finalizarmos aqui, eu queria falar para você deixar, né, essa mensagem para essas mulheres que têm, tem Deus, tem que ter Deus, gente, em primeiro lugar, senão as coisas não vai. Tem que ter um tempo com Deus. Ai, Michelle, eu não consigo. Vai conseguir. Vai pegar esse planner, vai ler e vai colocar em ordem. Eu fiz pra você colocar em ordem. Isso aí. Pra sua vida ser abençoada, porque se a minha vida foi abençoada, porque eu coloquei a minha vida em ordem. Então eu falo com amor pra vocês aqui, tá? Com amor mesmo. Eu trouxe nesse planner tudo pra te edificar. E para você ter esse tempo com Deus, gente, anote, pega esse planner, anote, estude a Bíblia de verdade. Eu vou estar aqui com vocês, eu prometi trazer sempre uma mulher para abençoar vocês e olha que presente, né? Então é primeiro Deus, que honra, gente. Primeiro Deus, de segundo, você tem que estar bem, tá? Então tudo, Deus vai te tratar, você tá tendo tempo com Ele, você sabe que você é tempo do Espírito Santo, então você está se cuidando, você está colocando sua vida em ordem para abençoar seu marido. Às vezes você está muito cansado, precisa de uma massagem, sei lá, vai investir em você. Eu tô me sentindo feia, vai no salão. Ai, mas eu não tenho dinheiro, porque é sempre assim, né? A gente vai arrumando desculpa. Assim. Né? Não, mas eu não posso porque eu não tenho dinheiro, porque não sei. Gente, o YouTube, você coloca assim, como eu posso ficar bonita em casa? Né? Tudo. Tem tudo. Coloca em prática. A gente faz uma esfoliação, sabe? Faz uma escova. Gente, com o que você tem, sabe? Né? Às vezes a gente paga tão caro, igual a menina do Play, né? Falou assim, Michelle, para com isso, tem que cobrar, o trabalho tem que ser cobrado, porque às vezes a pessoa compra lá um perfume, R$200, parcela em 10 vezes, mas a pessoa não tem coragem de investir em algo que vai abençoar ela, em conhecimento, né? A pessoa gasta tantas coisas fúteis que às vezes nem, compra um monte de roupa, por exemplo, e nem usa essas roupas, sabe? Vai jogando dentro do guarda-roupa. Então a gente tem que olhar e falar assim, isso eu tô precisando? Né? É algo que vai edificar o meu lar, igual a Fernanda tem uma loja que edifica o seu lar. Você tem que cuidar com amor do seu lar. Às vezes as coisas estão tudo quebradas, caindo, sabe? Aquele jogo, né? Gente, tira as coisas quebradas da sua casa. Vai lá na Eleva. Isso, vai lá me dar um abraço. Vai lá na Eleva, a Fernanda vai te... Gente, a Fernanda tem tanta promoção, ela abençoa tanta gente. A gente vai lá... A gente muda tudo ali, ó, na sua casa. Tudo, desde cozinha até a cama. Vai lá, é uma bênção. Então, cuide disso que vai abençoar. Cuide do seu marido. Às vezes seu marido, igual o marido da Fernanda, amor, vamos aqui, né? Então vai no médico. Às vezes você, eu não tenho vontade. Mas aí, amiga, você perdeu o marido, aí você tem vontade. É sempre assim. É sempre assim, não é? Eu perdi meu marido! Agora ela ficou perdeu o marido, ela ficou bonita, ela emagreceu. Você já viu que isso sempre acontece isso, né? Tá. Aí a mulher ainda tem umas que falam assim, mas a culpa era dele que não investiu em mim. Será mesmo? Vou deixar essa pergunta pra você, será mesmo? Ou era você mesmo que estava descuidada, né? Não estava honrando seu marido, né? Então, gente, se cuide. É uma coisinha que faz diferença. O homem é visual, né? O homem é visual. Então,
vigie nessa área, né? Depois vem os filhos, né? Tire tempo de qualidade com eles individual, né? Seja bênção. E depois tem o seu trabalho. Você vai colocar a ordem no seu trabalho para esse trabalho abençoar a sua família. Se esse trabalho não está abençoando a sua família, tem algo errado. Porque o trabalho é para abençoar a família. Esse dinheiro é para abençoar a sua família. Tem muita mulher que trabalha, o dinheiro é só dela. Eu tinha muito. É meu dinheiro. E Deus começou a tratar isso. O dinheiro é da família. Então, eu nunca fui muito de gastar. Eu sempre fui muito de juntar. E aqui a gente construiu o apartamento junto, tudo junto, pagando junto. E muitas mulheres têm dificuldade nisso. Então você tem que entender, você e seu marido são um só. Aí você fala assim, meu marido não ganha menos e eu ganho mais. Não, gente, mas vocês são um só. Vocês têm que incentivar seu marido a ganhar mais, procura formas. Mas ele que tem que procurar. Não, seja sábia, né? Olha a Fernanda, ela começou um negócio e ela não teve medo de entregar na mão do marido. Não tive. Não, né, amiga? E cresceu. E ela falou assim, não, eu sei, e ela colocou algo nele, colocou confiança, colocou, amor, você é bom, você, né, não é uma mulher que fala assim, você precisa, né, igual você falou assim, tinha coisas que vocês brigavam, mas não, você quis alinhar, você não quis humilhar ele. Sim, alinhar, para ter crescimento. Porque eu vejo também hoje muitas mulheres que, através das palavras, destroem o marido, né, Fernanda? Então, muitas. Então, tome cuidado pra você não perder seu lar, o que Deus te deu, sabe? Tenha sabedoria. E, Fernanda, o que você deixaria, assim, uma mensagem para essas mulheres, assim, para elas conseguirem tomar conta de tudo? Uma fase final, assim. Olha, gente do céu, o único jeito da gente ter equilíbrio nas vidas e nas escolhas que a gente faz é estando no centro da vontade de Deus. Não consigo ver outro jeito da gente equilibrar sem estar no centro da vontade de Deus. Quando a gente se coloca naquele lugar, pode passar um furacão ao redor da gente, que a gente fica inabalável, porque quem está segurando a gente é o Senhor. É a paz que excede todo entendimento. É a paz, exatamente, é a paz que excede todo entendimento, e isso é em todas as áreas da vida. É em primeiro lugar do nosso casamento, em segundo lugar nos filhos, e no terceiro lugar é o trabalho que o Senhor nos deu, né? Sendo dentro do lar ou sendo fora do lar. Estar no centro da vontade de Deus, gente, é ouvir a voz do Senhor e cumprir, ouvir a voz, exatamente. E quando que você escuta a voz do Senhor? Quando você busca Ele. Então, ter essa rotina diária de ter um tempo com Deus, ela move montanhas no âmbito inteiro da vida da gente. Espiritual, gente. Primeiro, tudo que vai acontecer, a nossa casa, o projeto, ele acontece primeiro no espiritual. Exatamente. Deus tem que liberar, por isso que Deus tem que estar no negócio. Sem Ele no negócio, né, Fernanda, não dá certo. Não dá. E não prospera. E você não sente alegria. Não tem alegria, exatamente. Porque você já viu quantas mulheres, né, Fer, você também trabalha com elas, tem tudo. Mas elas não são felizes, elas não conseguem ter essa alegria. Porque elas não conseguem ter essa intimidade com o Senhor. E você, é ler a palavra e você falar, sabe? Oh Deus, hoje eu não tô num dia bom. Lá no treino tá, como eu me sinto? Coloca, como eu me sinto? Antes de dormir, fala, Senhor, eu me senti assim. Me trata nisso, eu preciso melhorar nisso. Né? Para que o Senhor nos trate. E o Senhor, Ele nos trata, né, Fernanda? Meu Deus, amiga. Se a gente ora, Ele vai nos tratando, né? Ele vai, ó. Ele trata. Em mim, Ele me trata assim, ó. Shelly, porque eu preciso ser mais forte pra mim, entendeu? Senhor, mas é isso, vai lá. Eu falo, tá bom, Senhor, vai lá e faz isso. Eu falo, vou. Gente, olha, a forja é dolorida, né, amiga? Ai, meu Deus. Mas ela é em paz, Quando você tá sendo a vontade de Deus, ela é em paz. Você é forjada, mas você tem paz no seu coração. Tem paz. Não é, minha amiga? Você passa a batalha, mas você tá em paz. Você sabe que aquilo é para uma construção, não é, minha amiga? Então é isso, gente. Buscar é o primeiro caminho. Então é isso, mulheres. Então, obrigada aí pra você que assistiu até o final. Que você guarde com carinho tudo que a Fernanda falou. Eu tenho aqui de resumo que eu aprendi aqui,
esse jeito de falar com carinho, eu tenho que aprender mais ainda. Eu tô buscando, eu oro sempre, eu falo, Senhor, eu quero essa doçura. E às vezes você, mulher, que tem essa dificuldade como eu, o Senhor já me transformou muito, mas às vezes eu sou um pouco general. Gente, até a Fernanda tava falando, né, eu faço uns vídeos, gente, aqui, né, às vezes não, pra te ajudar. E ela falou assim, Mi, teve um vídeo que você fez que eu coloquei em prática. Foi, fez toda a diferença. Conta aqui, né, Fer? Gente, há anos atrás... há anos, gente. Porque assim, eu sou uma pessoa que não sou uma pessoa organizada. Mas se eu te falar que aquilo que não é organizado me incomode, eu te falo que não, porque não me incomoda também. Não me incomoda? Não me incomoda. Eu não sou organizada, não me incomoda também. Mas você gosta de uma casa toda bagunçada? Então, só que incomoda o meu marido, incomodava as minhas filhas. Então, eu precisava mudar aquela situação. E um dia eu vi um vídeo de Michele falando, trazendo assim uma praticidade pro dia a dia da gente, e falando que na casa dela ela colocava todo mundo para arrumar à noite. Que aquilo era rápido, gente, rapidinho, prático, não cansava ninguém, não é? Coloca as coisas, passa em cada cômodo e vai colocando. Coloca ali tudo no lugar só. Coloca o timer, né, Fer, pra animar. Vamos, gente. Eu vou timer da Alexa pra animar. E elas gostam. Alexa, hora de arrumar. E vai. Exatamente. E trazer essa leveza, né? Nossa, amiga, isso não teve preço na minha vida. É que a Fernanda me trouxe assim algo, que às vezes eu gente, agora é a ordem. Mas eu vou agora trazer o do timer, trazer essa leveza. Vou falar, Alexa, agora é os 10 minutos que eu não colocava. Eu falo, gente, agora é a ordem, eu tô passando e tô conferindo. Mas agora eu vou tentar trazer essa leveza, porque tem tudo a ver o jeito que a gente fala, né? Tem. Daqui que acontecia, gente. Antes de dormir, gente, vamos todo mundo guardar os brinquedos, arrumar, guardar sapato no seu lugar, a almofada no lugar. E pronto, no outro dia a casa acordava organizada. O que deixava o meu marido, minha amiga, até mais feliz. Gente, a ordem nos abençoa, né? Então que você, a cada vídeo, você aprenda algo, igual a Fernanda, ela viu um vídeo aleatório e tocou o coração dela, né? Eu escuto muito isso das mulheres, é aleatório. Então, mas que você coloque em prática, é só colocando em prática se a gente vai saber se vai te abençoar e não, e abençoa a Fernanda. Então coloque em prática tudo que a Fernanda falou aqui pra você, que seja bênção, e lembre, ore, eu quero trabalhar fora, eu quero fazer um projeto, eu quero ter uma loja, né, Fernanda? Sim. Primeiro, né, o seu sócio tem que ser Cristo. Exatamente. Se ele assinou lá, você pode fazer. Exatamente, gente. Ele assinou, você vai. É só sob permissão. Não encare se não tiver permissão. Se ele não autorizou. Não encare. Não vai na tua força. Porque a tendência é sucumbir. Agora, se Deus falou, vai, minha amiga, pode ser algo que você nem imaginou que pudesse acontecer. É igual eu lá no presídio. Você vai no presídio. Eu falei, mas Senhor! Exatamente. E eu vi, assim, tantos milagres, Fernanda. Eu falo assim que lá no presídio foi um presente pra mim, sabe? Foi um presente que eu pude... Porque, assim, o olhar até nosso pros presos é um olhar muito pesado. Tem que pagar... Ele matou. Não, porque daí muitas pessoas falavam assim pra mim, e se fosse um filho seu, você ia perdoar, né? Então o mundo ele vai fazer isso. Mas e a gente tem aquele olhar assim, opa, peraí, mas o que tem por trás dessa pessoa? E a vida deles sabe? Então você ter essa empatia, que a gente tem essa empatia, viu? Às vezes muita gente fala assim, no início falava isso pra mim, e daí depois falou, até a Kelly veio e falou assim, Mi, eu não conseguia ter esse olhar. Até um dia eu vi você falando num vídeo. Eu falei, meu Deus, eu nunca pensei nisso. Porque essa pessoa que às vezes matou, ela passou uma vida violenta a vida inteira. Ela aprendeu com o pai a ser grossa. Ela, né, as presas lá, elas passaram, às vezes elas pediam um bolinho, a mãe já xingava. A própria mãe falava assim, você vai ser uma presidiária mesmo. E essas palavras entraram no coração delas. Então, gente, vigie nas palavras, né? A Fernanda trouxe algo aqui, fale com carinho, alinhe, né? Coloque em ordem e Deus vai te abençoar, viu? Amém. Deus te abençoe. Muito obrigada, gente. Até mais. Até, tchau, tchau.